Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Todos nós queremos ser felizes, não é? Eu diria que se pudéssemos ir direto ao ponto, se pudéssemos encontrar o ponto de partida de que todo mundo quer, nós realmente só queremos ser felizes. Queremos aproveitar a vida, ser felizes. E as atitudes são muito importantes. E eu vou dizer uma coisa em que você pode não acreditar agora, mas nós esperamos que você fique um pouco mais convencido com o passar do tempo, neste fim de semana aqui. Eu acredito que realmente não são nossas circunstâncias que nos fazem tão infelizes. Agora, eu não estou dizendo que elas não são desagradáveis, não são difíceis, não são desafiadoras e certamente elas têm a capacidade de roubar nossa alegria se deixarmos, mas realmente não acredito que são nossas circunstâncias que nos fazem felizes. Eu acho que a nossa atitude em nossas circunstâncias... Alguém pode ir tão longe comigo esta noite? É a nossa atitude em nossas circunstâncias que realmente nos fazem infelizes. Você pode ter ouvido esta frase antes, mas Viktor Frankl, que foi vítima do Holocausto, disse assim: eles podem tirar tudo de mim aqui, dignidade humana, alimentos, todo o direito que um ser humano deve ter, mas uma coisa eles não podem tirar de mim aqui, é a minha decisão de ter uma boa atitude. Isto é tão verdadeiro que se você simplesmente tomar uma decisão de ter uma boa atitude, e uma boa atitude significa que você pode até mesmo pegar uma situação ruim e dizer: sabe, eu não gosto dessa situação, mas eu creio que eu vou conseguir uma coisa dela, vou aprender algo, eu vou crescer através dela, e isso também vai passar, vai acabar. E quantos de vocês sabem que depois de passar por tempos difíceis, você geralmente é uma pessoa muito mais profunda e mais rica por dentro, e que você descobriu que você realmente conhece a Deus mais profundamente durante esses tempos. E assim, pouco antes de entrar nas bem-aventuranças, que é o que vamos pregar neste fim de semana, sobre todas as coisas maravilhosas que Jesus disse quando ele compartilhou o que chamamos de Sermão da Montanha, eu quero compartilhar uma pequena introdução com você para levá-lo aonde eu quero que você esteja. Primeiro de tudo, eu acho que todos nós dizemos sem hesitação que Jesus tinha poder quando ele estava aqui na terra. Que ele mostrou todo o poder, que ele andou em poder, houve curas e milagres. Na verdade, ele tinha tanto poder que há momentos em que podemos ler nos evangelhos que ele estava apenas andando por aqui e que esse tremendo poder emanava dele. E uma mulher apenas caminhou até ele e tocou nele com a sua fé e foi curada. E a Bíblia diz que Jesus sentiu virtude ou poder sair dele. Ele disse: quem me tocou? Assim, ele nem sequer tem que fazer propositalmente nada. Havia tanto poder que se alguém tivesse a fé para atraí-lo, poderia obtê-lo. Mas agora, algumas traduções dizem que virtude saiu dele. Outros dizem que poder saiu dele. E a palavra virtude é uma palavra muito interessante, porque essas atitudes que nós vamos falar este fim de semana são consideradas virtudes cristãs. São as virtudes da alma. Elas são as excelências morais da alma, que, na verdade, vão liberar o poder de Deus que está em nós, em nossa vida. Não somente Deus tem o poder, não somente Jesus caminhava em poder, não só o Espírito Santo é poderoso, mas ele já dividiu o seu poder conosco. Você tem o poder de Deus residente em você como um crente em Cristo Jesus. Você não é impotente, você é poderoso. Eu disse que você não é impotente, você tem poder. Sabe, uma das coisas pelas quais Paulo orou foi para que as pessoas soubessem o poder que estava disponível para elas como crentes em Cristo. E eu quero ter a certeza de que você saiba que o poder de Deus é residente. Se você é um crente nascido de novo, o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Vamos lá. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, se ele habita em você, e ele habita, se você é um crente, a Bíblia diz que ele vai despertar ou trazer à vida, não só o seu corpo mortal, mas tudo sobre a sua vida. Então precisamos ter o pensamento poderoso, não o pensamento patético, esse pensamento lamentável
E sabe, nós entramos muito nesta coisa de autopiedade, eu tenho um problema, ai, pobre de mim, pobre de mim. E temos de perceber que nós temos o poder de Deus do nosso lado. Você sabe, nós citamos as Escrituras, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, que nos ama. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Mas sabe, você pode ficar tão acostumado a citar algo que você nem sabe se você acredita nisso ou não. Temos de parar por tempo suficiente para perguntar, será que eu realmente acredito que o poder de Deus está disponível para mim? Agora, só porque algo nos está disponível, ouça-me, só porque algo está disponível, isso não significa que Deus libera isso em sua vida para você. Este é o lugar onde muitos cristãos ficam confusos, porque ouvimos falar sobre o que é nosso em Cristo e todas as promessas de Deus que são nossas e todo o poder que é nosso também. E todas essas coisas que são nossas, elas parecem ainda não conseguir acessá-las em suas vidas. E eu só vou dizer-lhe tão claramente quanto eu sei, está tudo ligado à maturidade espiritual, se estamos ou não dispostos a crescer em Deus e nos tornarmos semelhantes a Cristo em nosso caráter e nossa natureza. A palavra virtude é encontrada 7 vezes no Novo Testamento. E 3 vezes é traduzida da palavra grega dunamis, que é traduzida como poder. A mesma palavra que você encontra em Atos 1:8, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão dunamis, ou poder, e vocês serão minhas testemunhas. Por isso, há 3 momentos em que a palavra dunamis não é traduzida como poder, mas como virtude. Por isso, aprendemos com isso que virtude e poder são, em essência, a mesma coisa. E depois há 4 vezes em que a palavra virtude é traduzida como excelência. Mas, na verdade, isso se refere à excelência da alma. Você sabe que é maravilhoso ter uma alma excelente? Ser excelente por dentro? Ter uma grande vida interior, ser excelente em seus pensamentos? Escrevi assim, se não há nenhuma virtude e excelência de caráter moral em nós, então nenhuma virtude ou poder fluirá de nós. Assim mesmo que eu tenha esse poder de Deus residente em minha alma, Deus então vai liberar todo esse poder para mim quando eu me mostrar ser responsável e capaz de lidar com esse poder. Você sabe que muito poder dado a um bebê vai ser usado por egocêntricas, egoístas razões. É como a Escritura diz, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. A Bíblia diz disciplina e autocontrole. Bem como as pessoas usam isso, elas usam o poder para ter o que elas querem. Devemos estar usando esse poder contra o inimigo para impedir ele e o reino das trevas de roubar os filhos de Deus. Mas sabe o que eles fazem? Pegam amor e eles se amam em vez de amar as outras pessoas, que é o que você deveria estar fazendo com esse amor. Eles pegam o autocontrole que deve ser usado para controlar a si mesmo e tentam controlar outras pessoas. Então, nós realmente precisamos entender o que todas essas coisas significam e começar a aplicá-las em nossa própria vida. Nosso caráter é a nossa forma habitual de comportamento, é o que se pode esperar de nós em cada tipo de situação. Então, quantas pessoas você conhece que são ótimas enquanto tudo corre do jeito que elas querem? Mas em seguida, quando não conseguem o que elas querem, quando algo dá errado, quer dizer, é como um médico e um monstro. Elas se tornam totalmente diferentes. Veja, uma pessoa que realmente tem desenvolvido o tipo de personalidade que Deus quer que ela tenha, poderá ser estável em todas as situações. Amém? Isso é apenas um exemplo do que eu estou falando. Elas não ficam subindo e descendo quando as circunstâncias variam, não estão felizes quando estão recebendo o que querem, infelizes quando não estão. Elas só... Caráter é algo que está em você, está profundamente enraizado em você e torna-se quem você é. Não é apenas algo que você liga e desliga, como Deus não pode mentir. Ele não pode mentir. Ele não pode dizer que ele vai fazer alguma coisa e depois não fazê-la. Mateus 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, então se assentou, seus discípulos se aproximaram. Então ele começou a ensiná-los dizendo assim... Agora, na amplificada fica bastante longa as bem-aventuranças, portanto, tente não se cansar, mas tente ser atento ao quão incríveis estas palavras são. Bem-aventurado, feliz, para ser invejado,
e espiritualmente próspero, com a vida, a alegria, a satisfação no favor e a salvação de Deus, independente de suas condições externas. Uau! Então ele diz, não importa o que aconteça em sua vida, você pode ser feliz e tão abençoado que as pessoas invejarão você, invejarão sua vida. Não importa o que aconteça em sua vida. Agora essa bênção está ligada a uma excelência moral, uma virtude da alma, chamada de os pobres de espírito. O que significa o espírito humilde? Aqueles que são totalmente dependentes de Deus e os que não acham que são melhores que as outras pessoas. A Amplificada diz, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, que se consideram insignificantes, porque deles é o reino dos céus. Agora, eu particularmente não gosto desta tradução também. Há muitas traduções diferentes da Bíblia e todas são ótimas. Eu amo a Bíblia amplificada, mas eu não quero que ninguém pense que onde diz que se considera insignificante é pensar que isso significa você ter uma atitude ruim sobre si mesmo. Não é isso que significa. Eu pensei e orei muito sobre isso e estou convencida através do estudo que isso significa que eles não olham para si mesmos como sendo melhores do que outras pessoas. Isso é onde ficamos em perigo, quando começamos a olhar para outras pessoas e pensar, eu sou mais esperto que você, sei mais do que você, sou melhor do que você, eu sou mais importante do que você. E é aí que nós começamos a desdenhar as pessoas e começamos a causar uma série de problemas. Você pode imaginar se todos no mundo realmente honrassem todas as pessoas, não importando quem elas fossem, o quão maravilhoso esse mundo seria. E eu vou avançar rápido sobre isso, porque eu vou ensinar sobre isso neste fim de semana e eu não vou passar tudo o que significa bem-aventurado em cada verso, mas ele continua a dizer, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Agora talvez você esteja falando em o quê? Vamos pular essa. Bem-aventurados os humildes, os mansos, os pacientes, os longânimos, porque receberam a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão completamente satisfeitos. Número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Que maravilhosa! Característica é ser misericordioso, estar pronto para dar a alguém misericórdia, não estar pronto para, jogá-los fora de sua vida quando eles erram. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esse é provavelmente um dos meus favoritos aqui. Bem-aventurados os pacificadores, os mantenedores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Número 10. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E no caso de uma vez não ser o suficiente, 11. Bem-aventurados serão vocês quando as pessoas, por minha causa, injuriarem e perseguirem a vocês e insultarem. Verso 12. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande e forte é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então a última, que provavelmente não iria ser considerada uma bem-aventurança, mas eu estou colocando-a neste grupo, o restante disso, onde ela fala sobre ser luz do mundo e como precisamos fazer ações, as pessoas verão o Pai Celestial. Eu acho que isto basicamente está falando sobre ser altruísta e aprender a realmente amar outras pessoas. Então, neste fim de semana, se Deus quiser, com sua graça e misericórdia, nós vamos falar sobre as 9 destas atitudes felizes. E a primeira de que nós queremos falar esta noite é que os pobres de espírito são poderosos. Portanto, em outras palavras, se conseguimos ser totalmente dependentes de Deus, essa é uma posição de poder. E se nós pudermos ser humildes, isso envolve muitas coisas diferentes. Vamos falar sobre algumas das coisas que isso envolve, porque soa mais quando você realmente chega a elas. Isso envolve coisas como não ter que estar certo o tempo todo. Veja, agora vocês fizeram um pouco barulho. Veja, quando eu disse seja pobre de espírito, foi como assim... Louvado seja o Senhor, sim, pobre de espírito. Ou significa coisas como não ter que ter a última palavra. Sabia que estar certo é altamente superestimado? Sabia disso? São incríveis as discussões em que entramos
apenas para estar certos. Grande coisa, mas sabe o quê? A outra pessoa admitiu que você está certo, talvez só para calar a sua boca. Provavelmente não acha que você está certo. Agora, não sei se você sabe o que é o dicionário Webster 1828 ou não, mas está no dicionário original Webster. Eu esqueci qual a porcentagem dele, mas é como eu não sei. 70% dele ou algo assim foi preenchido com a palavra de Deus. Isto está bem longe do que os dicionários são hoje. Eu tenho um desses e você pode realmente ter um. Eles não são caros e $20 ou algo assim. Então, mas o dicionário Webster 1828 define a virtude desse jeito: força, bravura, valentia, bondade moral, a prática dos deveres morais e abster-se de vícios morais. A virtude deve, agora ouça, a virtude deve ser distinguida da religião, porque a religião é muitas vezes vista apenas em atos externos, ao passo que a virtude é uma questão do coração. E assim, uma pessoa pode ir à igreja, louvado seja o Senhor, obrigada Jesus, glória a Deus, aleluia. Elas podem cantar as músicas por cima, elas têm suas mãos levantadas e estão olhando para a pessoa do outro lado do corredor, pensando, como você é a coisa mais estúpida, é a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Olhando para as pessoas na plataforma, bem, você não poderia cantar para um saco de papel. Vamos. Por isso, temos a nossa religião, temos a parte da religião. Nós estamos atribuídos a um conjunto de doutrinas e nós vamos à igreja, estacionamos o nosso traseiro no banco, batemos palmas e dizemos amém na hora certinha, mas o que está no nosso interior? O que está acontecendo lá dentro? É com o homem interior do coração que Deus está preocupado. E realmente, se eu não fizer qualquer outra coisa neste fim de semana, espero fazer com que você realmente entre em contato. E preste atenção no que está acontecendo em você. Nós temos o poder em nós, está residente em nós, mas para que possa ser liberado, Deus precisa confiar em nós com Ele. Todos podem não saber o que está acontecendo dentro de nós, mas Deus sabe. Ele diz que a coisa mais importante para ele é o homem interior do coração. E depois é só continuar com esta definição daquele dicionário. Ele diz: a virtude é a obediência voluntária, nada mais do que a verdade de Deus. Há nada mais do que um amor sincero de Deus. Eu amo isso. Nós não obedecemos a palavra só para obter algo. Mas nós a obedecemos porque amamos a Deus. Jesus disse: se você me ama, obedeça-me. Eu faço muitas coisas que normalmente não faria, não gostaria de fazer, mas eu faço isso porque eu amo a Deus e eu sei que um dia eu vou ficar diante dele e dar conta da minha vida para ele. E embora eu saiba que eu estou coberta pela graça, eu vou te dizer uma coisa: vou fazer o melhor que posso. Meu melhor é imperfeito, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu estou feliz pela graça que cobre a parte imperfeita, mas isso não significa viver com uma atitude desleixada, meia boca, dizendo: ó, bem, Deus vai me cobrir com a sua graça, sabe? Amém? Eu quero ver alguns guerreiros piedosos levantarem-se e tomar o seu lugar de direito e estar na presença de Deus e desenhar uma linha na sua vida para a moralidade, parar de se comprometer e apenas flutuar junto com todo mundo por aí afora, no barco religioso e apenas, sabe, comprometendo-se o tempo todo. Precisamos tomar uma posição para o que é certo. Precisamos de fome e sede da sua justiça. E isto é uma excelência moral particular da alma, que se manifesta em coisas como a temperança, castidade, caridade, paciência, humildade e mansidão, misericórdia, coisas assim. Então,
Ser abençoado é uma coisa maravilhosa. Quero dizer, é realmente uma coisa maravilhosa. Nós usamos essa palavra de forma demasiadamente vaga na igreja. Como você está? Estou abençoado. Está realmente? Sabe? Você pode estar legalmente abençoado, mas está feliz? Você está realmente feliz? Não importa quais sejam as circunstâncias. Sua vida está tão feliz que as pessoas invejam a sua vida e dizem, cara, eu queria ser tão feliz assim como você. Bem, realmente, na verdade, eu sou abençoado, mas eu passei 3 semanas, sabe, estando deprimido, desanimado, angustiado e eu estava com raiva porque não conseguia promoção no trabalho, bem, mas louvado seja o Senhor, sou abençoado ao entrar, sou abençoado ao sair. Sim, Senhor, eu sou o bendito do Senhor. Vamos, eu estou apenas tentando deixar todos vocês acordados um pouco, sabe? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que sabem que precisam de Deus. Eu quero que você pense por um minuto sobre... Era tarde demais para obter-o e trazê-lo, mas vamos apenas dizer que eu trouxesse um ramo de uma árvore de pêssegos até aqui e tivesse 3 pêssegos suculentos pendurados nela. Quantos de vocês sabem o peso total do pêssego nesse ramo? Bem, ele é o ramo ou a videira. Nós somos o fruto. Ele quer que demos bons frutos. Temos de estar ligados e sermos totalmente dependentes de Deus em tudo. Totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, em todo o tempo. E sabe, geralmente começamos a caminhada com Deus bastante dependentes. Quantos diriam que isso é praticamente certo? Somos independentes demais. E também gostamos de dizer a Deus como Ele deve fazer as coisas. Você já fez isso? Eu já. Sabe, Deus, você poderia fazer isso? Você já pensou nisso? Deus quer dizer, você poderia simplesmente fazer isso? Somos tão tolos de pensar que Deus pode precisar de nosso aconselhamento, né? Tudo o que nós temos que fazer é pensar sobre o apóstolo Pedro quando ele repreendeu Jesus, o quão estúpidos podemos ser às vezes. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, que não se veem como sendo melhores do que outras pessoas, que ele tratam as pessoas, a todos, com excelência. Sabe, aqui está realmente uma excelente atitude. Esta é uma grande e feliz atitude. Só essa atitude, todo mundo é importante. Veja, essa é uma grande atitude. Todo mundo é importante. Sabe, você pode... Como é que você trata? Pense em como você iria tratar-me. E eu realmente vi isso acontecer, como tento ir através do trânsito depois de uma reunião e ter alguém determinado a me cortar e entrar na minha frente até que veja que sou eu. Você entendeu, certo? Assim, então, não devemos tratar as pessoas que queremos impressionar de uma maneira e tratar os que eu acho que pensamos que são os pequenos e é estúpido porque aos olhos de Deus todos nós somos iguaizinhos. Não há nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum judeu, nem grego, não há escravos nem livre. E veja, tudo o que eu sou e
que você é, tudo que você pode fazer é bom e tudo que eu posso fazer é muito bom também. É um dom da graça de Deus em nossas vidas. Sabe, nem sempre podemos controlar todas as nossas circunstâncias, mas nós temos a capacidade dada por Deus para controlar nossas atitudes. Podemos aprender a viver pela palavra de Deus. Isto com certeza vai ser transformador para nós. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude suas palavras, mude sua vida. Você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com.
para baixo, pois assim ele pode ter vantagem sobre nós. Mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar. E para isso, precisamos fazer mais do que apenas conhecer a sua palavra. Precisamos colocá-la em ação. Em meu novo livro, 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés, você vai aprender a permanecer em paz em meio às tempestades da vida, a passar um tempo transformador com Deus, a derrotar os ataques de Satanás com palavras de vida, a receber o amor de Deus e deixar que ele flua para os outros, e a estar ciente dos seus pensamentos negativos e de como você pode vencê-los. Quando você colocar a palavra de Deus em ação, coisas impressionantes começarão a acontecer. 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés, você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.